Oi gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive em Buenos Aires. Bora lá? Oi, aqui é o Ângelo e hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o meu relato em Buenos Aires. Eu fiz um vídeo explicando como foi realizado o meu primeiro mochilão na Argentina. Eu vou estar deixando linkado aqui nos comentários para vocês poderem estar assistindo. E hoje eu quero compartilhar com mais detalhes sobre a minha experiência em Buenos Aires. Como eu comentei no vídeo anterior, a primeira vez que eu fui para Buenos Aires eu fiquei uma semana. E já na segunda vez que eu voltei, eu fiquei um mês. A primeira semana que eu fui para Buenos Aires, para mim foi fantástico, porque era tudo muito novo, é uma cidade muito bonita e tem bastante coisa, tem muito museu, parque nessa região. E eu lembro que essa primeira semana que eu cheguei, tava muito calor mesmo. Primeira vez que eu cheguei em Buenos Aires, eu fui direto para um hostel, porque eu tava muito cansado. Eu falei, vou ficar uma noite para poder descansar. Esse hostel era o mais barato que eu tinha encontrado pelo Booking. E ele ficava na região de La Boca, onde que tem a famosa rua El Caminito, que inclusive é muito bonito. E eu fiquei aí nesse lugar um dia, inclusive eu conheci um outro brasileiro que estava nesse mesmo hostel. Então a gente saiu de noite para conhecer um pouco a cidade. Eu queria caminhar um pouco na cidade para poder conhecer, e a gente ficou nessa região de El Caminito. Já era de noite, saiu, caminhou, ele me mostrou o Caminito à noite e já ia estar mais vazio. E perto desse hostel tinha uma praça, que a gente foi e ficou lá conversando, que era mais ou menos umas meia-noite, mais ou menos. E a gente ficou lá conversando e logo em seguida chegou dois caras pedindo alguma coisa, dinheiro. A gente comentou, a gente não tem grana, não temos dinheiro nem nada. Então eles foram, sacaram uma arma pra gente e eu entrei em desespero. Na mesma hora eu congelei e eu pensei, ferrou. E a única coisa que passava na minha cabeça é, meu mochilão acabou. Porque se pegar meu celular já era. E eles estavam pedindo meu celular. E eu falei que não tinha. E meu celular tava bem marcando assim na minha bermuda. E ele começou a girar. E ele tava falando uns negócios lá que eu não entendia nada. O outro brasileiro que estava comigo, ele tava com uma mochila. O cara foi, pediu essa mochila pra ele. Ele passou a mochila. Esse outro brasileiro, ele acabou levando um golpe com a arma. Que o rapaz, ele foi, deu uma golpeada na cabeça dele, fez um corte, ele tava sangrando, e então ele passou a mochila. A sorte é que na mochila não tinha nada, só tinha um carregador do iPhone dele. Nesse momento, a gente começou a caminhar à frente desses rapazes, e eles começaram a se afastar, e então nesse momento a gente saiu, correu pro hostel, e acabou que ele não precisou levar ponto nem nada. E foi a primeira experiência que eu tive em Buenos Aires. Naquele momento, pra mim, passou várias coisas na minha cabeça, e todo mundo fala que El Caminito é um bairro muito perigoso, que ele seria uma periferia de Buenos Aires. É uma coisa engraçada que, por mais que a crise inteira que a Argentina está passando nesse momento, em vários pontos da cidade eu me senti bem seguro. E logo depois, no outro dia, eu já fui pro meu Couchsurfing, que já estava me esperando. Ficava no centro ali de Buenos Aires. Fiquei uma semana, tava um calor imenso na cidade. Tava muito quente. E eu todo dia saía, ficava o dia todo fora, conheci vários lugares, fui para alguns museus, fui para alguns parques também. Os parques lá são bem bonitos, parecem bosques, são enormes. E o legal da Argentina é que dá pra fazer muita coisa a pé ou de bicicleta também. E é o mais engraçado de tudo, que por mais que a Argentina esteja passando por todas essas situações, esses problemas econômicos, muitos pontos eu me senti bem seguro na cidade. Claro que tem outros bairros, outros lugares que são mais perigosos mesmo, porém, de modo geral, eu me senti bem seguro, por mais que tenha essa situação. Inclusive em alguns pontos muito mais seguro do que aqui no Brasil. Fui muito nos parques de Palermo. Tem essa região de Palermo, é bem bonita, dá pra fazer tudo a pé e ela é bem econômica. Os parques de Palermo dá pra fazer tudo a pé, caminhando, que tem um rosedal. É legal que é tudo gratuito, você não paga nada pra ir pra esses parques. E tem a Florais Genérica, que é uma flor que ela abre durante o dia e fecha durante a noite. O parque onde que ela está sendo exposta é bem bonito e é de fácil acesso, metrô, pode pegar o metrô ou ônibus. O transporte na Argentina é muito barato. Tem muitos lugares que dá pra fazer caminhando. Você conhece alguns parques ou até mesmo museus, que é só caminhar. Tem um transporte também que é muito acessível. Você paga menos de R$1 para o transporte público e você vai em distâncias muito longas. Para andar na Argentina eu gostei mais de andar no metrô. O metrô ele é muito mais rápido do que o ônibus. Porque o ônibus ele é um pouquinho mais demorado, porém a cada 10, 15 minutos passa um ônibus, dependendo do bairro que você está. Eles não demoram tanto. E tem ônibus também de madrugada, é 24 horas. A cidade tem uma infraestrutura bem bonita. Tem umas regiões que é um pouco mais antigas, por exemplo, o bairro São Telmo, ele é um bairro mais antigo, mas ele é muito bonito. E tem algumas regiões que são mais modernas. Por exemplo, uma região que é bem moderna e famosa é a região de
Puerto Madero, onde que tem a famosa Puente de la Mujer, uma região também muito gostosa e é bem seguro também, é uma parte bem rica de Buenos Aires. Pra mim, no meu estilo de viagem, eu gostei bastante, por mais que seja uma capital, e normalmente eu gosto mais de cidade pequena. A Buenos Aires é uma região, é uma metrópole bem grande, mas ela não é tão caótica como São Paulo. Por mais que eu não conheça São Paulo. É uma cidade que funciona muito bem, tem várias coisas pra fazer, principalmente museus. Pra quem gosta de trilha, não é uma cidade tão legal, tem outras cidades na Argentina que é focado pra isso. Lá é uma cidade grande, tem tudo, é bem mais acessível também do que o resto do, por exemplo, que no sul da Argentina. A comida é bem barata. Eu lembro que eu comia pizza e pagava muito barato, menos de 20 reais às vezes. Buenos Aires é uma cidade bem gostosa de ficar, de conhecer. Super aconselho ficar pelo menos uma semana. Pra quem gosta de cidade grande, pode ficar até mais tempo. Mas é uma cidade que valeu super a pena de ter conhecido. Essa primeira semana foi muito legal, uma experiência muito boa, porque era tudo muito novo pra mim. Então voltando, depois já na segunda vez que eu fui pra Buenos Aires, que eu fiquei um mês e pouquinho, aí eu fiz trabalho voluntariado e eu fiquei um mês no hostel Medio Mundo, onde que eu fiz voluntariado, como ficava na recepção e ajudava um pouco na limpeza. Foi um trabalho muito tranquilo também de voluntariado e super aconselho divulgar. Ele tá um pouquinho mais afastado do centro, ele fica bem próximo do El Caminito, também de Puerto Madero. É bem localizado também, tem ônibus o tempo todo e é bem seguro, pelo menos quando eu fui eu me senti bem seguro nessa região. O hostel também é bem tranquilo e ele é bem econômico também, por mais que eu fiz o voluntariado, mas ele era um hostel bem econômico. E fazendo essa viagem para Buenos Aires eu me senti um pouco incômodo, talvez porque eu não queria ter ficado tanto tempo, eu queria ter ficado no máximo mais uma semana só. Mas por um momento eu sinto que eu perdi um pouco do encanto que eu tinha criado na primeira semana de Buenos Aires. Ficando um mês a mais, primeira semana eu realmente estava meio que tipo, ai, porque eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Esse hostel que eu fiquei fazendo trabalho voluntariado, conheci várias pessoas e acabou aos poucos voltando aquela vontade de realmente ficar em Buenos Aires. Inclusive já no final, já voltando para o Brasil, eu não tava querendo realmente sair e eu queria ter ficado mais tempo. Teve algumas situações assim na primeira semana dessa segunda vez que eu voltei pra Buenos Aires que eu tava me sentindo meio incomodado. Tanta questão, talvez, de me sentir não tão adequado à cidade. Por mais que tinha muita gente, eu me sentia sempre, às vezes, meio sozinho. Por exemplo, quando eu entrava no ônibus, eu não sei se é um costume deles, mas eu me senti dessa forma naquele momento. E eu entrava no ônibus e às vezes eu sentava, o ônibus às vezes enchia e ninguém sentava do lado. Eu percebi algumas olhadas de algumas pessoas. Teve um momento que eu tava caminhando em uma rua, mandando um áudio pra uma amiga. Tinha uma mulher na frente, assim, com um filho. Ela tava caminhando normal, a moça. Assim, quando ela olhou pra mim, me viu atrás, ela começou a caminhar mais rápido. Não sei, pode ter sido uma impressão também. E comida na Argentina pra mim foi muito bom. Por mais que eles não tenham comida como a nossa, tipo arroz, feijão, carne, essas coisas. Normalmente eles comem, quando eles comem um prato de comida, eles não têm o costume de misturar tanto. Por exemplo, se eles estão comendo um tipo de lasanha, normalmente eles não têm complemento, tipo lasanha e arroz. No máximo uma salada e olhe lá. Se eles estão comendo carne, eles estão comendo normalmente só a carne. Se eles vão comer um purê de batata, vai comer só o purê de batata. Eles normalmente não têm esse costume de misturar muita comida como a gente. A comida é bem gostosa. Eles preparam massas assim que realmente são bem saborosas. Eu comia muito empanadas. As empanadas argentinas são bem saborosas. E como café da manhã, eles têm o costume de comer muito facturas. É como se fosse meia luna. E elas são bem saborosas, porque às vezes elas têm recheio de doce de leite ou com um creme que eles usam, tipo aquele creme de padaria. E eles normalmente são bem frescos e bem leves. É um alimento de café da manhã bem gostoso. Um problema que eu vejo na Argentina como todo de alimentação, eles comem muita massa. Eu não vejo muita fruta, até porque é um pouco mais caro. Apesar que as frutas mais baratas na Argentina vão ser laranja, maçã, uva, pera também é muito econômico, ameixa também. É mais acessível a esses tipos de fruta na Argentina, mas eu não vejo eles comendo tanta fruta. Eles comem muita massa, como pizza, macarrão, pão. E as pizzas são bem baratas também, bem econômicas. A comida em geral na Argentina eu acho bem econômica. Comida nesse sentido de comida mais rápida. E a parte dos voos na Argentina, como eu comentei no vídeo anterior, tem o Flybond, que é uma companhia aérea low cost. E ela é muito boa porque dá pra você viajar o país inteiro pagando muito pouco. Tem que fazer realmente uma pesquisa sobre valores de transporte na Argentina, porque o transporte público ele é muito barato. Ele não vai passar de 60 pesos.
dentro de Buenos Aires. Agora o transporte para poder viajar a distâncias mais longas, o mais barato seria o trem, os trens na Argentina como um todo. O trem, por exemplo, que sai de Buenos Aires para Bahia Blanca, ele é muito econômico, o valor total ele é menos de R$20 para poder fazer esse trajeto. Ele normalmente acaba muito rápido. Então é um meio de transporte muito econômico. O segundo seria o ônibus. O ônibus e o avião ele pode variar bastante, você tem que pesquisar para saber qual que vai sair mais econômico. Porque como eu comentei que de Buenos Aires para Puerto Iguaçu, o ônibus estava saindo muito mais caro que o avião pela Flybond. Realmente tem que olhar qual que pesa mais. A primeira vez que eu fui pra Argentina eu não sabia do Flybond, então eu fiz tudo de carona e utilizando o transporte. Às vezes poderia até sair mais econômico pra mim indo de avião do que utilizando um ônibus, por exemplo. E eu não sabia disso, eu fui descobrir sobre o Flybond quando eu fui para Bariloche. Fiquei mais ou menos um mês e uma semana, conheci bastante coisa, eu fui pra reserva ecológica que tem na cidade, fui para vários museus, também para alguns parques e praças da região. E um bar que eu super aconselho também conhecer para quem esteja aprendendo outros idiomas é o Mundolingo. Nesse bar ele acontece 3 vezes na semana e eles vão em lugares diferentes, não é um lugar fixo, cada dia vai ser em um lugar diferente. É uma iniciativa bem legal, porque você conhece outros mochileiros, outros viajantes e você consegue aprender o idioma que você está querendo melhorar ou aprender. Inclusive, quando você vai nesse lugar, você coloca na sua camisa a bandeira do seu país e os idiomas que você fala ou gostaria de estar aprendendo. E com isso você vai conversando com as pessoas e interagindo. É bem interessante, eu fui uma vez só, eu queria ter ido outra vez, só que acabei não indo. Essa foi a experiência da minha viagem para Buenos Aires. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixem nos comentários se vocês já foram para a Argentina, se vocês já foram para Buenos Aires e compartilhem a sua experiência que vocês tiveram em Buenos Aires. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!